Fala galera, bem-vindos a RP. Hoje um conteúdo aí um pouco diferente pra vocês, galera. Não costumo contar muito da minha história, da minha vida, mas alguns comentários já me pediram pra eu falar um pouco dos cursos que eu fiz, qual foi minha trajetória aí no Day Trade. Então eu vou contar pra vocês. Nem todo mundo sabe, mas eu sou da área de TI. Eu comecei muito cedo na área. Então, em determinado momento ali, quando eu tinha meus 22, 23 anos, eu já estava há um tempo na área, eu tive a oportunidade aí de sair para ser jogador profissional de pôquer. E por que que isso é importante? Eu fiquei 2 anos como jogador profissional de pôquer. No pôquer, o resultado dos jogadores, de quase todos os jogadores, os que vendem algum produto sobre pôquer, são todos abertos. Então, se você olhar, tem um site que chama Sharkscope. Então, se você ir lá e digitar o nome do jogador, você fala, cara, esse cara aqui, ele é bom, ele tá vendendo um curso tal, o curso dele custa tanto, ele faz tanto, tem um relatório de performance lá, você olha e adquire o curso se você gostar ou não do resultado do jogador, como em qualquer profissão. Basicamente, todas as profissões que você atua, você precisa mostrar que você sabe fazer de verdade para você vender algum produto, conseguir um emprego, enfim. A única profissão que eu conheço que não precisa é o day trade, que você fica só aqui no blá 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 falando, nunca mostra resultado, mas você consegue aí ser considerado um super trader, enfim. Então eu vinha muito com essa cabeça do poker e depois de 2 anos eu voltei para minha área, voltei a trabalhar normalmente ali, CLT, e mais ou menos ali em 2020, na pandemia, todo mundo em casa, eu fiz alguns aportes ali na bolsa, nem era no meu nome, eu mandei um dinheiro pro meu pai, e eu acabei fazendo ali quase 10 mil de lucro, e aí eu falei, pô, fiz 10 mil, né? Eu sempre gostei desse mundo de investimento e tal, mas nunca tinha atuado de fato. Então eu tinha 10 mil ali, que eu tinha feito de lucro, e chegou um amigo meu em casa com um notebookzinho operando opções binárias. E aí eu olhei e falei, caraca, isso que é gráfico de vela, que eu sempre ouvi falar, ele e tal. Eu pesquisei um pouco sobre opções binárias, logo eu descartei. Eu já tinha ouvido um podcast do Nerdcast sobre Day Trade, podcast que eles fizeram com o Leandro Rossi e o Nicolas Kawasaki da Nova Futura, já tinha me interessado. No outro dia eu joguei no YouTube Day Trade ao vivo, e aí começa a minha grande sorte. Eu caí direto na sala que era tocada na época pelo Leandro Rossi e pelo Nicolas Kawasaki. E esses caras eram muito sérios, eles operavam com ordem na tela, stop, alvo, eles mandavam a real. Então eu dei muita sorte de não cair na mão de um desses caras de martingale, reversão infinita, preço médio, que fica 6, 7 meses positivo, e aí quando vem o dia direcional não mostra resultado. Os famosos vendedores de curso. Também tive a sorte de não ter comprado nenhum curso de nenhum desses gurus que estão no mercado há anos e anos e anos e anos, mas nunca chegaram ao... E se mostraram, se provaram, mostraram um relatório de performance de 2, 3 anos. Um cara que está há 20 anos no mercado não mostrar um relatório de 2, 3 anos, pelo menos para quem compra o produto deles. Então eu absorvi de quase todo mundo que está aí na internet. Cara, todos os traders que são daquela época de 2020 que você me perguntar, provavelmente eu vou saber ter alguma opinião. Só que, por conta dessa minha visão do poker, o que eu tinha o costume de fazer? Eu chegava nos caras, quando eu me interessava pelo conteúdo, e falava, você vai me mostrar um relatório de performance? Ou você vai operar ao vivo durante o tempo que eu ficar aí? E vai mostrar resultado? Todos ou não me respondiam, ou falavam que não podia, que não sei o quê. E galera, eu não tô nem falando de valor, mostrar uma curva de longo prazo. E então eu falava, cara, que estranho, né? Como que eu vou comprar um produto de alguém que não prova que faz? Então eu cheguei no Nicolas Kawasaki e no Rossi e fiz a mesma pergunta. Ele tinha um curso presencial, que era bem caro na época, era R$3.500 lá em 2021. E eu falei, cara, se eu for aí, vocês vão operar ao vivo, vão mostrar resultado, eu posso acompanhar vocês operando, vocês operam na conta real? E eles falaram, cara, aqui você vai vir e você vai poder fazer o que você quiser. Você vai poder ver o que você quiser, a gente vai mostrar pra você o que você quiser ver. Você comprando o nosso curso, fica à vontade. Eu falei, opa, beleza, eu já gostava muito do canal dos caras. Na época tinha muita sala ao vivo, mas, cara, os caras faziam sala ao vivo sem botar ordem na tela. Eles falavam, compra aqui.
Aí o negócio descer, eles falei que era pra vender, era uma bagunça, e eles eram muito sérios, e eu gostava muito deles, assim, eu acompanhei eles durante um ano, e até chegou a época, isso eu perguntei lá no começo, eles falaram que mostravam, e até que chegou a época que um amigo meu, muito próximo meu, falou que ia comprar o curso, ia fazer o curso presencial. Só que para isso eu tinha que pedir 3 semanas no meu trabalho, ia dar um baita trampo, e era um momento que eu já tava, de certa forma, ali, começando a ficar consistente na minha conta real. Eu já operava com 10 contratinhos ali no mini índice, vinha de, sei lá, 5, 6 meses bons, e a Onyx lá, o Nick e o Ross, eles operavam análise gráfica com fluxo. E aí eu falei, cara, vai me atrapalhar as ideias, pô, agora que eu tô conseguindo performar, isso lá em 2021, e eu falei, cara, não vou fazer não. E pelo destino, mais uma vez eu dei muita sorte, então vocês verem, eu dei muita sorte de cair na mão de bons profissionais, eu dei muita sorte de não estar desesperado precisando ganhar o dinheiro com o Day Trade, eu tinha aqueles 10 mil lá que eu tinha ganho comprando ação no fundo do Covid, então eu tava tranquilo, eu tava num momento que as coisas, eu tinha uma certa facilidade para dar certo pelo caminho que eu acabei trilhando. E nessa semana aí que eu falei que não ia fazer o curso, o destino falou, vai lá e faz. Eu tomei uma sequência de loss assim na conta real, meu mês positivo virou para negativo, eu estopei o mês, eu falei, cara, eu vou fazer. E nesse momento eu já era muito desacreditado de todo mundo que estava na internet, eu não acreditava em ninguém, eu não entendia porque ninguém mostrava resultado. Aí eu comecei a pensar, nessa sequência que eu quebrei de game, eu comecei a pensar, cara, ninguém faz dinheiro com isso aqui, é tudo mentira. Aí eu falei assim, pô, eu vou lá, vou com o Nick e com o Ross lá. E eu fiz o curso presencial. E era um curso muito legal, galera. Era um curso que a primeira semana era só gráfico, a segunda semana fluxo, só fluxo, tela cega, sem gráfico na tela, e a terceira semana juntava tudo. E de fato, lá eu vi os caras operando e isso mudou tudo pra mim. Me mostraram resultados de longo prazo, eles iam operar, eu ficava atrás da mesa deles vendo, e aí eu comecei a ver quanto que os caras faziam por dia, quanto que eles perdiam por dia, qual era o comportamento quando eles perdiam. Na época ninguém mostrava isso. E eles mostraram, claro, eles não vão mostrar isso de graça, eu paguei o curso deles e eles mostraram. E, cara, um resultado assim, uma curva de longo prazo absurda, inclusive, cara, o Nick pode ficar até bravo comigo, mas esses dias ele mostrou lá uma curva de longo prazo dele desde 2019, me fala qual guru vocês já viram que já fez isso. E, cara, um relatório de performance de 5 anos, absurdo. E, cara, e lá eu alinhei assim as expectativas. Fez muita diferença eu ter visto os caras operando de verdade, eu ter visto que os caras não são bons em 3, 4 meses. Aquele jeito que eles faziam, estopar no dia que tinha que estopar, estopar o dia no dia que tinha que estopar o dia, não ter muita pressa, aquilo lá fez eles terem fazer dinheiro no longo prazo do day trade, que é a única coisa que importa. Então eu saí muito empolgado e desde aquela época eu falei, cara, se um dia eu conseguir ficar consistente, eu vou fazer um canal no YouTube e eu vou mostrar esse dia a dia pra ajudar a galera, ver que não precisa de muito malabarismo, mas você tem que ter determinadas coisas ali. Eu vou mostrar o meu jeito ali e acho que isso vai ajudar algumas pessoas. Então eu saí do curso, ainda fiquei algum tempo lá no cowork deles, que era só para ex-alunos, ainda acompanhando eles durante alguns meses. E isso foi em 2021, e veio 2022 e meu ano foi muito bom, assim, minha performance foi muito boa em 2022, foi um ano que, cara, eu consegui alinhar tudo ali, e quando acabou 2022 eu tinha certeza que 2023 ia ser maravilhoso. E o meu primeiro semestre, o ciclo do mercado mudou e meu primeiro semestre de 2023 foi horroroso. E aí vem o segundo ponto, tá? A segunda grande coisa que mudou ali pra mim, que foi conhecer a galera do Trade na Tela. Trade na Tela é um dos projetos mais absurdos de day trade, que você pode pesquisar onde for, os caras operaram muito tempo, acho que 8, 9 meses na conta real, com um contrato ao vivo, todo dia, e eles fizeram uma curva de performance absurda, e eles fizeram tudo de graça. Cara, os caras têm uma base de Vantarp, é o Pedro e o Hugo, e eu tive a grande sorte de absorver deles assim o conteúdo que eles já tinham mastigado, que veio de fora do Vantarp, muito mais comportamental ali, o operacional deles muito bem alinhado, estatística,
E, cara, e aquele meu primeiro semestre que tava sendo muito ruim quando eu conheci os caras ali. Conheci no primeiro semestre, mas quando eu fui absorvendo, eu falei, cara, esses caras são diferentes. Aí eu comecei a me realinhar ali. Então, o meu segundo semestre de 2023 eu performei muito bem também. Voltei ali aos plumos. Claro que nem todo mês foi de game, mas eu consegui me realinhar. Meu operacional voltou a funcionar muito por conta deles. Infelizmente, como o conteúdo deles era todo de graça, ninguém dá valor, mas você pode olhar aí, pesquisa que você vai achar, cara, é um oásis assim, de conhecimento. E eu tive a grande sorte também de ficar muito próximo. Eu acabei fazendo uma amizade com meus professores, com o Nick e com o Ross, os caras muito gente boa, e eu acabei tendo a sorte também de fazer uma amizade com o Hugo e com o Pedro. E, cara, eu absorvo muito deles, tecnicamente eles são incríveis, isso também me ajudou muito. Então, basicamente, galera, eu absorvi de todo mundo aí, mas essas são as maiores fontes e as fontes que eu indicaria hoje. Outra coisa que eu gosto muito é acompanhar a galera que opera diariamente. Eu não vou citar todo mundo aí, mas quando eu comecei lá tinha o Trader Errático, que até hoje tá aí nessa luta, e vários outros eu não vou citar aqui porque eu vou ser injusto, eu vou esquecer de muita gente boa que eu gosto. E isso me ajudou como? Me ajudou porque você vê, galera, que as dores, não é todo dia que você fecha positivo, que vai ter mês de drawdown e etc. Que, cara, todo mundo ali tem que se controlar, o que mais vai pegar mesmo é o comportamental. Hoje em dia, se você quiser trilhar o caminho mais ou menos igual ao meu, e presta muita atenção nessa parte, Leandro Ross não tem curso, não está em curso individual, não dá mentoria individual, ele está de graça, segunda, terça e quinta na sala da XP, você consegue absorver muito dele. Trade na tela, tudo de graça, que eu já implorei para esses caras, para eles fazerem uma sala, alguma coisa paga pra galera dar valor, não tá escrito, mas eles estão de saco cheio também, então tá tudo de graça no canal deles lá, inclusive o ao vivo deles que eles operaram durante meses em conta real, dá para absorver muito. E o Nicolas Kawasaki, infelizmente ele saiu não era mais analista da Nova Futura, ele não tá mais, você não consegue mais absorver conteúdo dele de graça. De vez em quando ele faz um cursinho ou outro ali, agora online, e ele tem uma sala fechada. Só que ele só faz a sala para os ex-alunos. Por que eu falei para vocês prestarem atenção? Nenhum desses caras são caras espalhafatosos, que tem um marketing muito agressivo, que não sei o quê. Porque os caras não precisam. Simplesmente por isso, porque os caras de fato fazem grana. Então, outro ponto aí que vocês têm que ficar atento. Por que o cara vai toda hora querer ali ficar, né, naquela, se o cara realmente faz dinheiro? Claro, todo mundo quer um pouco mais, mas percebeu o perfil muito parecido dessa galera? Então, galera, meu caminho, minha trajetória é essa. Curso mesmo eu fiz só do Nick e do Ross e absorvi muito do trade na tela, absorvi de todos, mas hoje em dia eu sou muito incrédulo, eu só acredito no que eu vejo e infelizmente pouquíssimas pessoas mostraram. Galera, espero que tenha gostado um pouco aí da minha vivência, da minha experiência, se inscreve, deixa o like, valeu e fui!